Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um LagoCast Brasília, o podcast oficial da Lagoinha, aqui no Distrito Federal. Hoje, recebendo o pastor Danilo Azevedo. Pastorzão, obrigado. O senhor é da Lagoinha Fort Myers, é assim que fala? Lagoinha Fort Myers. Fort Myers, tá vendo? Myers, Fort Myers. Pastor, me conta um pouquinho da sua história. Como é que o senhor chegou à Lagoinha? Teve um encontro com Jesus na Lagoinha ou nasceu na fé? Ou aceitou Jesus um pouco mais velho? Praticamente nasci, né, na fé. Que legal. Numa família cristã. Sou daqui de Brasília. Uhum. Ah, de Brasília? Sou daqui de Brasília. Que legal. Sou daqui de Brasília. Cresci aqui, adoro essa cidade. Me formei em Direito, depois fui caminhar pelo serviço público. Né, fui servidor do Ministério Público da União aqui. Mas Deus sempre colocou no meu coração o desejo de ir para outro país. Nasci isso no meu coração. Sim. Né? A Bíblia fala que Deus coloca em nós o querer e o realizar. E esse era um desejo que estava dentro de mim desde criança, mas não era o tempo oportuno. Né? Mas de alguma maneira Deus foi amadurecendo as circunstâncias e dentro de mim também, né, foi trabalhando ao longo do tempo. Quando aconteceu que há 5 anos atrás nós fomos para os Estados Unidos. E, a princípio, nós nos conectamos e nos firmamos em Miami. Ali a gente fazia cultos nos lares. Até aquele momento nós não estávamos conectados à Lagoinha ainda. Né? Ficamos por lá cerca de 3 anos em Miami. Depois eu me mudei para Orlando. Quando a gente se mudou para Orlando, a gente tinha mudado de cidade e acabando também se desvinculando do ministério que a gente estava na cidade anterior. E ali foi interessante porque algo que marcou minha vida nesse sentido, porque a gente estava num processo muito grande em Miami, né, de dedicação. Apesar de a gente não ter um templo assim, a gente fazia muita reunião na nossa casa, aos domingos e tal, e as pessoas ficavam lá, pós-culto, culto no lar, né, como se fosse um GC. Sim, o GC. Nossa. Isso, exatamente. Aí quando eu chego em Orlando, eu pensei assim comigo, acho que eu vou dar uma descansada. Acho que eu vou dar... Sempre aquele... vou dar uma quietadinha, né? Diante de tanta intensidade assim ministerial. E aí Deus foi ministrando nos nossos corações que na verdade Ele tinha algo mais ainda a fazer. Eu me lembro de uma situação que aconteceu, que eu estava exatamente pensando nisso que eu acabei de falar, né? Vou dar uma descansadinha, vou dar uma quietada. Fiz essa oração, saindo do banheiro, assim, me vestindo e tal. Aí, de repente, eu entro numa live, logo em seguida, uma live do pessoal da Bethel Church, sabe? Eles têm uma escola sobrenatural lá, né? Sim. Tem até em português. Aí eu tô lá, né, assistindo essa live, era live profética. Vocês conhecem o pessoal da Bethel? Né? Eles são, assim, bem muito intenso, proféticos, né? né? E aí eu tô assistindo aquela live e a sistemática da live era a seguinte, eles ficavam olhando, assim, quem tava na live e liberava a palavra profética. Uau. Aí eu falei, eu vou ficar aqui nesse negócio aqui também, vai que Deus fala alguma coisa comigo, né? Então, daqui a pouco alguém chama meu nome. Aí eu falei, uou, falou meu nome e meu sobrenome. Porque viu lá, então, né? Ele chamou. Aí eu falei, uau. De repente, uma das alunas da escola diz assim, Danilo Cruz é o meu nome do meio, né? Danilo Cruz Azevedo. Sim. Aí ela falou, Danilo Cruz. Aí eu logo despertei, ela falou assim, você tá querendo descansar? Tá querendo parar um pouquinho? Aí eu falei, meu Deus, falei isso agora aqui. Muito específico, né, cara? Muito específico. Falei dentro do banheiro, me vestindo. Você tá querendo descansar? Tá querendo parar um pouquinho? Agora é que vai começar. Então aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, mas como vai começar? Acabei de chegar em Orlando, não conheço ninguém direito aqui. Mas foi aí que começou a minha trajetória com a Lagoinha. A gente começou a frequentar os cultos lá, assistindo os cultos. Eu gostava muito do culto de meio-dia. Em Orlando, não, de domingo. Lá lá em Orlando é uma coisa que é difícil você ver no Brasil, né? Culto meio-dia no domingo. Meio-dia. É uma coisa que é um horário que, né? É um dos cultos mais cheios da Lagoinha de Orlando.
É o culto de meio-dia. Mas aí a pessoa almoça e vai para a igreja ou almoça depois na volta? Não almoça, é lanche? Eu almoçava depois. O que acontece? Minha rotina com 3 crianças, eu acabava acordando domingo umas 10h30, tomava café em casa, entendi. 10h30, 11 horas, quer dizer, Dá eu vou pra pra igreja. é. Aí eu almoçava 12h30 da tarde. Entendi. Legal. Então, isso dentro da minha logística, acho que da maioria das pessoas, porque é um culto bastante cheio, é bom, né? Tem um culto também às 9h30, que hoje é só em inglês. Mas, enfim, a gente acabou frequentando lá, muito também por conta do horário, a gente, né, começou a ir bastante, se adequava bastante. E aí a gente foi se apaixonando pela visão. E logo, em seguida, né, como Deus foi falando, né, agora que vai começar, começou mesmo. A gente se conectou, foi muito rápido. Deus também falava... Quando Deus quer falar com alguém, eu creio assim, sabe? Ele não fala só uma vez. Ele fala de diversas formas e algumas vezes. Deus repete. Não sei se é assim com você, mas eu sinto muito isso. Deus repete. Ele fala de um jeito aqui, nós estamos falando aqui, de repente fala aqui. Eu vou ler a Bíblia, Deus repete o que ele falou aqui. Aí eu estou ouvindo uma música, salta... Exatamente aquilo que Deus está falando. Deus vai repetindo, confirmando no nosso coração aquilo que Ele foi falando para você ter convicção. E Deus foi falando assim. Levantava pessoas, Deus tem um povo para você. Deus tem um lugar para você. Vai ser muito rápido. E sempre foi assim, vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. As mensagens eram essas. E foi exatamente assim. Logo a gente se conectou. Pastor Marcelo Galhardo, um pastor da Lagoinha. Boston, né? Não. Não, Marcelo Galhardo é o líder da Global de G6. Exatamente. Isso, lá é Marcelo Ferreira. Exatamente. Ele é um pastor que a gente se conectou bastante lá em Orlando. E ele cuida do culto Hope hoje. Cuida do culto Hope. Sim, uma benção. E ele era um dos responsáveis pelo treinamento e envio de pessoas para as Lagoinhas dos Estados Unidos. Entendi. A gente conheceu ele lá e logo estava iniciando também um novo treinamento. Seleção e treinamento de pessoas que gostariam de ser enviadas. E ele nos perguntou se a gente gostaria de participar desse treinamento. Né? Disse que tinha orado, que Deus tinha falado com ele. Eu confesso a você que eu fiquei bem surpreso, porque, como eu falei, a gente não tinha tanto tempo lá. Mas Deus já tinha falado, vai ser rápido, Deus tem um povo te esperando. Vai ser rápido, Deus tem um povo te esperando. Isso deu para nós paz. Porque às vezes não tem tanto tempo de Lagoinha, mas tem muito tempo de reino de Deus, né? Exato. Que é o que credencia, né? Exato. Como eu falei, eu nasci num lar cristão. E aí o Espírito Santo foi confirmando, testificou no coração dele. Testificou, e aí a gente entrou realmente nesse processo de treinamento, que foi bastante intenso. O carisma, que é fundamental. Além do carisma, a gente passou a servir no culto Hope junto com ele, nos 2 cultos, pela manhã e à noite. Tinha um grupo também que era acompanhado por ele, que foi bem intenso. Foi feito também um curso específico para treinamento de pastores, que chamava Internship Pastoral. A gente participou do curso, a gente foi enviado por um prático, o curso tinha um prático em um dos campos da Lagoinha. Na Flórida, a gente foi, em Lakeland, a gente ficou um tempinho lá ajudando. Enfim, então todo esse processo de treinamento. E aí a gente ingressou nessa jornada, né, da Lagoinha, e hoje estamos ali em Forte Mais. Então, quanto tempo lá? Em Forte Mais a gente está há 1 ano. 1 ano. E como é que está a igreja lá? Está muito gostoso, graças a Deus. Passamos por esse momento de transição, a igreja já existia, né? Tá. Ela não foi formada conosco, ela já existia. Ela já existia há 2 anos. E o pastor que estava lá, o pastor Leandro, ele foi enviado para Los Angeles, à época, para também suprir uma necessidade lá. E aí eles nos selecionaram, né? A gente estava nesse processo, né? E nos convidaram para participar, para ir para Forte Mais. Foi quando a gente assumiu a igreja, há 1 ano atrás. E graças a Deus está tudo bem. São muitos desafios, como qualquer igreja, né? Mas Deus tem dado graças a Deus, tem nos inspirado, tem um time lá maravilhoso, uma igreja maravilhosa. E qual que é o maior desafio de pastorear uma igreja nos Estados Unidos? Porque, assim, é predominantemente brasileiros a igreja. Mas ainda assim tem alguma peculiaridade, algum desafio que você percebe que é mais por estar lá ou no final das contas é igreja e glória a Deus? Olha, eu acho o fato de ser uma igreja de imigrantes talvez seja a maior peculiaridade, né? Porque não são pessoas que são nativas, né? Dos Estados Unidos, né? Muitos estão de passagem,
muitos ainda não têm o seu visto deferido, ainda estão em processo de visto. Consequentemente, eles não têm tantas raízes assim. Você vai ver gente chegando e, de repente, gente tendo que voltar. Né? Essas mudanças no governo também afetam muito, a política governamental a respeito do assunto é algo que interfere, né? Em alguns casos. Outros não, mas em alguns casos, sim. Você tem que saber lidar com esses desafios. Então, talvez essa seja a maior peculiaridade. Do restante, gente é gente, né? Gente tem os mesmos tipos de problemas, tanto aqui quanto lá, né? Mas eu acho que essa questão imigratória talvez seja a maior peculiaridade, diferencial, né? Assim, que a gente pode ressaltar nesse momento. Principalmente nesse momento, assim, que o governo tem um foco bem intencional, né? Nessa questão imigratória, né? A igreja, ocorre o risco de, sei lá, chegar alguém da embaixada lá, alguém assim, da deportação? Não, assim chegar, não. O governo não trabalha dessa forma, não. Eles fazem, como a gente pode ver, assim, até mesmo nos noticiários, né? Algumas batidas assim na rua, blitz, na igreja, não. Eu nunca vi nenhuma notícia. Eu também não, por isso que eu estou até pensando. Salvo engano, nunca vi nenhuma notícia de alguém atrapalhando um culto religioso e fazendo alguma coisa nesse sentido. Nunca vi. Graças a Deus. Também, né? Porque realmente... E o senhor é casado, tem filho? Como é que é a sua família? Fala um pouquinho da sua família. Também está na igreja lá? Sua esposa serve com o senhor lá junto? Sim, minha esposa, a pastora Cibele Azevedo. Estamos casados há 20 anos. 20 anos? O senhor casou com quantos anos? 12? Tá vendo só? Olha aí. Só tô em carinha de novo, né? Tá certo. Carinha de novo. Então, casei com... Olha, não parece não, mas eu já tenho uma idadezinha. Já tenho 3 filhos, né? Coisa boa. 20 anos de casado. Casei com 26. Tá bom. Olha aí. Uma idade boa. Casei com 26. Conheci ela aqui em Brasília também. Ela é natural de Anápolis, Goiás. Sim. Anápolis. Aí fomos pra lá. E ela é pastora junto comigo, né? E os nossos filhos estão lá também, graças a Deus. Então, quando o senhor vem dos Estados Unidos, você sempre vai dar uma passadinha aqui em Brasília? Ela tem família aqui? Tenho, e minhas irmãs aqui, meu irmão. Bacana. Tem parentes aqui. É muito gostoso. Eu tava na Global, né, agora? Sim. Eu estou pensando aqui na sua... Na minha logística. Porque realmente a gente está semana passada foi a Conferência Global. Eu não sei exatamente que dia que esse episódio vai entrar no ar, mas semana passada foi a Conferência Global. Então, assim, tem pastores do mundo todo, né, no Brasil, né? E alguns vieram aqui em Brasília. Isso. E aí, como é que foi? O senhor vem para Brasília e encontra sua família aqui? Isso, eu vim para Global, né? Aliás, foi sensacional. Foi espetacular. Você que nos ouve aí, participe da Conferência Global sempre em agosto. Vale a pena. É um alinhamento de liderança. Fundamental você saber para onde a igreja está indo. O pastor André sempre aponta o futuro. A gente sempre tem a direção do que vai acontecer no ano seguinte, o tema do ano seguinte, para onde estamos caminhando. É um alinhamento de visão. É um alinhamento fundamental. Assim, É. Eu realmente acho que todo líder, membro da igreja até, assim, líder pode participar, da liderança da igreja deve participar, para ter essa conexão de coração, saber onde está indo. Né? Eu estou à frente do Hero aqui, e ano passado foi lançado, né, o Ministério de Homens Hero, o nome. Exato. Não só o brand da marca, né, mas a visão para os homens. Olha, de um ano para cá, o Ministério de Homens realmente deu uma impulsionada. A gente tem visto o próprio pastor Rafael Neri, já esteve aqui com a gente no LagoCast, pregou na conferência de homens que a gente tem aqui. E a gente vê essa questão da conferência global, né? Não é apenas um evento, digamos assim, um evento. Não, é um divisor de águas para o ministério, né? Para a igreja. Com certeza. Assim. Tem sido vale muito a pena. Eu acho o seguinte, todo liderado ele tem que saber para onde o seu líder está indo. É obrigação do líder comunicar bem a visão. E obrigação do liderado compreendê-la, entender o coração do líder. Sim. E colocá-la em prática, junto com ele. Então, participar de eventos como esse é mega necessário. Ali, nossa liderança, graças a Deus, isso me orgulha muito, sabe para onde está indo, E isso é maravilhoso. Quando você sabe para onde está indo, você tem solidez na sua caminhada. É verdade. E você consegue comunicar para o time
a visão. Então eu volto agora para Forte Mais, o que eu tenho que fazer? Reunir com o meu time e dizer, nós estamos indo para tal lugar, vamos juntos. Trazer clareza de visão, né? Não, claro. Clareza de visão. Da visão, legal. Da visão é melhor. Faz com que a gente caminhe assertivamente e de maneira unida para o mesmo objetivo, né? E pensando nesse objetivo, a missão global, a Lagoinha Global, é porque aqui a gente fala muito da missão global por causa do pastor Edson. Mas eu também participo da missão global, posso falar depois. A sua igreja está no campo da missão global conosco? Como é que é? Ajuda a gente? Fala. Então, eu vou dizer por quê. Não, a igreja de Forte Mais não está. Mas nesse período que eu estava fazendo cultos em casa, que eu havia falado para você, de repente chegou, a gente acabou se conectando com um casal que morava no Catar, em Doha, Catar. Esse casal não estava naquele momento morando lá, mas depois acabou se mudando de volta. Eles tinham mudado, na época da pandemia, houve muitas demissões, né? E o marido desse casal, né, tinha sido demitido, mas depois foi readmitido numa companhia aérea do país, que chama Qatar Airways. Sim. Né? Teve muitas emissões, mas depois teve a contratação. A linha aérea deu uma quebrada, Isso. né? Aí esse casal que foi na nossa casa acabou nos conectando com um grupo do Catar. Eram poucas pessoas, mas eles tinham o hábito de estudar a Bíblia juntos. Que legal. No Catar? No Catar. Caramba. De brasileiros. A maioria pilotos dessa companhia aérea. E acontece, depois que eles visitaram nossa casa e, enfim, nos conectamos, ele falou, você não quer nos acompanhar não e tal, porque a gente precisa de uma orientação, enfim, precisa de um apoio, né? Eu, pois não. Aí era engraçado que eles faziam uma reunião toda sexta-feira e na minha casa era de madrugada, era tipo assim, 4 horas da manhã, dependendo se tinha horário de verão ou não, era até mais cedo. Mais ou menos assim. E a gente ficou 4 anos fazendo isso. Que legal. Sextas-feiras. Aí o grupo era lá e eu lá em casa. Pregava em casa pelo telefone, aparecia na televisão. E esse grupo foi crescendo, rapaz. E era dentro de uma casa. Foi crescendo, até que chegou a ter 70, 80 pessoas dentro de uma casa. Hoje, esse grupo faz parte da missão global, da Lagoinha. É verdade. Eu não sabia da origem, mas a gente acompanha esse... Tá lá os pastores, hoje foram consagrados esse ano. Que Pastor legal, Bob, cara. Pastora Adri, Pastor Bob. Que bênção. Lá em Doha, no Catar. Isso mesmo. Exatamente. Que bênção. Deus é. Mas eles é que estão à frente lá hoje, assim, na verdade, como eu falo, faço parte no sentido afetivo, né? Sim, tem uma conexão. Nós temos uma conexão. 4 anos ministrando, não tem como. Acho que eu botei a mão no microfone aqui. Não tem problema. Nós temos essa conexão, assim, legal. mas hoje eles é que lideram lá, né? A pastora Adri e o pastor Bob. E me fala uma coisa, pastor, Lagoinha lá, Fort Myers, qual que é o próximo passo que você tá, que a sua pretensão para a igreja, assim, é expandir, hoje está em aluguel, pretende comprar, o tamanho da igreja é um tamanho bom, quer abrir outras igrejas perto, tem alguma meta nesse tangível assim, ou ainda pensa numa coisa mais fluida do espírito? Eu falo assim. Cuidar das ovelhas? Eu falo para a nossa membresia é o seguinte, qual é a visão? Conquistar Forte Mais para Jesus. A gente nunca pode estar parado. 10% da cidade. Levar cada membro a um relacionamento público e crescente com Jesus. Você tem que amar a visão e divulgar a visão. Uma das palavras mais interessantes que foi ministrada ali na Global, pelo pastor Davi, se eu não me engano, acho que é de Santos. Ele diz assim, nós temos uma visão, uma voz, uma mensagem. Nós temos que passar isso. Então, eu não posso me dar o luxo de me acomodar no estágio em que eu estou. Seria uma regressão. Nós temos que avançar. Com os GCs, com os cursos de gerações. Nosso foco não pode ser somente a membresia que está ali. Eu tenho que levar o curso de gerações, eu tenho que tratar o casamento de quem não está na igreja. Eu tenho que tratar as finanças de quem não está na igreja. Eu tenho que divulgar, curar quem não está na igreja, justamente para que eles experimentem o poder de Deus na vida deles e passem a fazer parte desse reino. Nosso pensamento não pode ser só institucional também. Ele tem que ser do reino. E, consequentemente, as pessoas vão vir. Elas vão querer comer a comida que a gente tem para oferecer. Sim. E vão chegar. Então, óbvio que queremos crescer.
E vamos crescer. E eu acho que a estratégia é essa. Nossa mensagem, ela não pode se restringir aos que estão dentro. Sim. Eu não posso me fechar numa bolha e achar que ele é meu timinho e pronto. Botar todo mundo debaixo das minhas asas. Nossa igreja é a igreja apostólica. Sim, verdade. Entendeu? Nós temos que enviar pessoas. É. Os que estão dentro precisam ser equipados para serem enviados para outras cidades. Como eu fui. Exato. Nós somos frutos de envio, então tá no nosso DNA Exato. enviar, né? Um dos maiores prazeres que eu tenho como líder é ver alguém que está comigo crescendo. É bom Eu demais. amo colocar pessoas para pregar e vê-las se desenvolver. Isso é fundamental. Porque senão eu tenho uma liderança centralizada. E não é essa a nossa visão. Nossa visão é desenvolver pessoas. E assim a gente alcança a cidade e o mundo, né? Essa é a nossa visão. Glória a Deus. Pastor, chegando na reta final da nossa conversa aqui, porque hoje, exatamente, a gente publica todo o podcast na segunda-feira, mas hoje a gente está gravando na quarta-feira. O pastor Danilo veio pregar no Culto Fé, e o Culto Fé vai começar daqui a poucos minutos. E o pastor Richard já falou assim, ó, não segura muito ele, porque eu quero ele um pouco aqui no gabinete comigo, a gente trocar uma ideia, tomar um refrigerante, um suco. Então, para não segurar ele aqui... O Richard é maravilhoso. Ele é gente boa demais. O Marco já falou ali, ao tempo, então vamos fechar aqui. Pastor Danilo, me deixa uma mensagem para a nossa audiência, assim, uma palavra da parte de Deus. Vamos encerrar essa conversa com uma palavra de um cara que veio de Brasília, viajou o mundo, hoje está nos Estados Unidos pregando a palavra de Deus e viveu o extraordinário em muitos momentos, né? Que pensou em descansar e Deus falou assim, não é o descanso, agora é o momento do impulsionamento. Uau. Talvez tenha alguém que está ouvindo a gente com esse pensamento. Não, eu vou dar uma parada, eu vou dar uma descansada. E o Senhor está dizendo, não. Chegou o tempo de você voar. Fala, pode usar a câmera aqui, fala para mim, fica à vontade, pastor. Pegando esse seu gancho, eu acho que é a mensagem que Deus quer falar agora. É uma frase que eu vou dizer agora, que já é um jargão, meio cristão, mas ela é a realidade. Nós só temos uma vida para queimar. É verdade. Você só tem esse tempo para viver. É agora. É agora. Então, o que eu posso dizer? Seja intenso com Deus e Deus vai ser intenso com você. Quanto mais você mergulhar, quanto mais você entrar no fluxo da vontade de Deus para a sua vida, quanto mais intenso você for nisso, mais você vai ver os frutos dessa sua entrega na sua vida e mais felicidade você vai ter. Perseguir o propósito de Deus para a nossa vida não é fácil, mas é algo necessário. E é o lugar da felicidade, é esse. Vai ter desafios. Mudar daqui para os Estados Unidos, largar um emprego público, pedir exoneração, sem saber exatamente o que é que vai acontecer. Abrir mão da estabilidade. Abrir mão da estabilidade. 12 anos de trabalho, serviço público, apartamento, enfim. Para muita gente é loucura, né? Para muita gente eu sempre ouvi, você é muito corajoso. Eu vou te falar, eu não tenho o menor arrependimento, porque eu tinha convicção daquilo que Deus queria dar a meu respeito. Quando você tem uma palavra, você tem tudo. O que você tem que fazer é tirar o pé do barco para andar sobre as águas. Deus te dá uma palavra, mas você tem que tirar o pé do barco. Deus te dá um alicerce para você caminhar, mas quem caminha é você. Deus disse para Pedro, vem. Pedro já conhecia aquela voz, por isso que ele tirou o pé do barco. Então o que eu posso dizer? Sem apoio das pessoas que estavam ao redor dele. Mas as vozes contrárias, elas surgem o tempo inteiro. Eu vou falar um pouco sobre isso agora no Culto Fé. Quando Jairo chamou Jesus para ir até a casa dele, para curar a filha dele, ele falou, vai até a minha casa, minha filha está doente. Vai lá impor as mãos sobre ela. Ele foi. No meio do caminho, algumas pessoas vieram da casa de Jairo e disseram, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Qual foi a palavra de Jesus para aquele homem? Não tenha medo. Fé somente. Tenha fé somente. Apenas creia. Vão vir pessoas que amam você, seus familiares, seus pais às vezes, talvez. Às vezes até tentando te proteger. Talvez. Porque estão com boas intenções. Não incomode mais o mestre. Foi essa uma boa intenção dos amigos dele. Mas Jesus falou, não dê ouvidos a isso. Escute o que eu estou falando. Escute a minha voz. No mundo há muitas vozes, a Bíblia fala, né? É hora de calar todas as vozes, sem ser orgulhoso,
Não estou falando para você ser orgulhoso. Estou falando para você ter convicção de quem está falando com você. É Deus que está falando com você. Ele vai confirmar, como eu falei. Ele vai dizer mais uma vez, ele vai dizer outra vez. Ele vai dar um alicerce que você precisa. E aí os seus passos vão confirmando aquilo que Deus te prometeu. Ao ponto que todos vão reconhecer, como reconheceram que aquela menina não estava morta. Ela vivia. Em algum momento todos vão olhar e falar, uau, foi Deus. Amém. Então, coragem, força, ouça a voz de Deus, tira o pé do barco e vai. Glória a Deus. Pastorzão, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado passar aqui você. no estúdio. O pessoal que quiser te seguir, redes sociais, dá o rede social da sua Danilo igreja. Azevedo, e o do Forte senhor Maias. Danilo Azevedo, Forte Maias, que eu Então, boto sempre. é muito- É Danilo Azevedo FM. Isso. O senhor tem canal no YouTube? Como é que faz? Não tenho ainda, você acredita? Não Tem que acredito, fazer. não acredito. Tem que fazer. Não acredito. Vou fazer, sai daqui eu vou fazer. Pronto. E o da igreja? Forte Mais. Lagoinha Forte Lagoinha Mais. Forte Mais. O meu é Danilo Azevedo FM. Isso. Que O vem que é de Forte FM? Mais. É Forte Mais. FM de... É. Ah, entendi. E Lagoinha Forte Mais é o da igreja. no Pronto. Instagram. Glória a Deus. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria que você deixasse seu comentário. O que mais te edificou nessa conversa? Compartilha esse papo com mais pessoas. Porque talvez tenha alguém passando no mesmo dilema que da nossa conversa aqui e pode receber de Deus uma resposta e uma confirmação, tá bom? Amém. Certifique-se de que você é inscrito. Tem muita gente que assiste a gente que não se inscreveu. Isso não pode, tá bom? A gente vai ficando por aqui, mas tem muitos outros episódios do LagoCast para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.